Olá a todos os participantes do 11º Copérnia Nacional, sejam bem-vindos à apresentação desse trabalho. As autoras desse trabalho sou eu, Thaís de Almeida Costa e Graziele Lira. Nosso trabalho tem como título Sobre Imagens e a Educação do Preconceito e foi desenvolvido por essas duas pesquisadoras e pretendeu contar uma experiência do curso de extensão sobre imagens e a educação do preconceito. Esse curso foi realizado pelo LEAM, que é o Laboratório de Estudos e Aprontos Multimídia, Relações Étnico-Raciais na Cultura Digital. À época, onde foi desenvolvido esse trabalho, esse laboratório estava vinculado à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no campus Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Atualmente, ele está vinculado à Universidade Federal Fluminense e é coordenado pelo professor Walter Filé. Nossas ações e movimentos têm como foco pensar as questões étnico-raciais e o enfrentamento do racismo a partir de experiências com a formação de professores e como a educação brasileira pode ampliar sua democratização através do uso das diversas tecnologias da informação e da comunicação, conhecidas como TICs. Nossa proposta é trabalhar com os acontecimentos que resultaram das conversas partindo de um problema e não de um tema isolado, como uma possibilidade de olhar para os problemas que afligem nossa sociedade amplamente, como o racismo, a discriminação e o preconceito, e afetam cada um de forma subjetiva, mas não individual. Então, pensar uma produção de conhecimento que enfrente esses problemas, é refletir como fomos ensinados a ver, a pensar, a consumir, a produzir e como podemos construir outras possibilidades que destronem os modelos estabelecidos e nos permitam avançar contra o desperdício da experiência, como nos aconselha Boaventura de Souza Santos, ou seja, ampliarmos a nossa capacidade de pensar como atuamos no mundo e como o mundo atua em nós. Nesse viés, o curso de extensão sobre Imagens e Educação do Preconceito, que foi desenvolvido com alunos do terceiro ano do ensino médio normal, formação de professores de uma escola estadual no município de Nova Iguaçu, chamada Arruda Negreiros, partiu do seguinte problema: como as imagens têm atuado na educação do preconceito. Então, a partir de oficinas, experimentando a linguagem fotográfica e a linguagem audiovisual, buscamos compreender o que temos naturalizado sobre as imagens como produção da realidade, como portadora de verdades. Como fomos ou somos educados para o preconceito. Ou seja, o curso pretendeu discutir a formação tendo como referência a produção do nosso olhar e, consequentemente, as formas naturalizadas de olhar o outro e de sermos olhados. Para isso, um dos intuitos do curso de extensão foi a criação de um espaço de debate sobre as questões raciais e as suas implicações para a formação das pessoas, assim como as questões implícitas na produção das narrativas audiovisuais. O curso aconteceu em 4 módulos e para esse trabalho focamos no módulo 2, Vendo e Sendo Visto, sobre olhar para si mesmo, para o outro e para o mundo. E como é que ele aconteceu? Para desenvolver esse módulo, utilizamos o vídeo como dispositivo para iniciar uma conversa em que desejávamos que os estudantes refletissem sobre o que foi visto, ouvido, e assim expusemos suas vivências, suas opiniões, suas dúvidas, seus processos formativos. O vídeo escolhido foi Memórias de Formação, uma produção do LEAM, que apresenta graduandas do curso de Pedagogia contando histórias de racismo, preconceito e como vem o papel da escola e da formação de professores na luta por uma educação antirracista. Os depoimentos foram gravados pelo próprio laboratório e estão sendo oferecidos para pensarmos as relações raciais no Brasil e a formação de professores.
Após a exibição do vídeo, os estudantes foram convidados a debaterem o que viram e ouviram, utilizando suas memórias para contar histórias vividas por eles e por seus familiares, refletindo sobre o papel das instituições, das escolas, das famílias, da mídia. Memórias que muitas vezes são uma possibilidade de mobilização que podem dar a ver nossos limites e potências, considerando os critérios ético, estético e político. Todo o debate gerado pelo vídeo Memórias de Formação, mediado pelo coordenador Walter Filé, foi gravado, editado e exibido no encontro seguinte. Então, nós utilizamos esse material para pensar as possibilidades mediadas pela ação de se ver e se ouvir, né? Ver-se oportuniza pensar sobre os próprios conflitos. E por isso dissemos que encontramos um caminho com o que Boaventura de Souza Santos chama de sociologia das ausências. Nos vídeos produzidos com os alunos do Colégio Estadual Ruda Negreiros, podemos encontrar algumas narrativas sobre racismo no mercado de trabalho, a falta de representatividade nos meios de comunicação e nas diversas mídias, a violência e marginalização com o povo negro, formas de camuflar e minimizar atitudes racistas. Muitas evidenciaram que o racismo no Brasil é revelado a partir da questão da imagem. Bom, então, para a conclusão desse trabalho, a gente pôde verificar que esse curso de extensão buscou desenvolver meios para pensar como as desigualdades produzidas contra negros e afrodescendentes na sociedade brasileira e que repercutem na educação poderiam ser pensados na chamada cultura digital. Discutiu-se as possíveis contribuições para a educação das relações étnico-raciais que as tecnologias da informação e da comunicação podem oferecer, assim como já têm provocado profundas mudanças na sociedade. Utilizou-se das redes sociais, as mídias digitais e suas linguagens como dispositivos para atuarem na reflexão desses novos professores, buscando uma educação mais democrática e o incentivo aos estudos sobre a história da cultura da África, dos africanos e seus descendentes pelo mundo e mais especificamente no Brasil, trabalhando ainda que em um curto período para o combate ao preconceito, à discriminação e o racismo digital. Filé 2017. Obrigada e até breve.